Ele era invisível para a sua própria família, o último a ser chamado, o último a ser considerado. Na grande celebração, enquanto os homens de valor se apresentavam, ele estava no campo, com o cheiro de ovelhas e poeira. O mundo olhava para os seus irmãos, altos, fortes, com a aparência de guerreiros. Mas na sombra desses homens importantes, Deus preparava o seu verdadeiro escolhido. O que o mundo despreza, Deus exalta. E a história de Davi não é sobre a sorte de um jovem pastor, mas sobre a soberania de um Deus que escolhe o improvável para realizar o impossível. A nação de Israel vivia um tempo de incerteza. O rei Saul, antes um grande líder, havia desobedecido a Deus, e o seu reinado estava espiritualmente falido. Por isso, Deus envia o profeta Samuel a uma pequena cidade chamada Belém, a casa de um homem chamado Jessé. A missão era clara: ungir o próximo rei de Israel. Ao chegar, Samuel se depara com os filhos de Jessé. O primeiro, Eliabe, era alto, de porte real. A sua aparência era tão imponente que o próprio profeta pensou: este, com certeza, é o escolhido do Senhor. Mas a voz de Deus ecoou na mente de Samuel, com uma lição que mudaria tudo. A lógica humana foi imediatamente confrontada. O Senhor disse a Samuel: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem, pois eu o rejeitei. Eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Um por um, os 7 filhos de Jessé passaram diante do profeta. E para cada um a resposta de Deus era a mesma: não foi este que eu escolhi. A tensão no ambiente era palpável. Samuel, confuso, vira-se para Jessé e pergunta: você não tem mais nenhum filho? Quase como uma lembrança tardia, Jessé responde que sim, havia mais um. O mais novo que estava no campo a cuidar das ovelhas. O esquecido. O que nem sequer fora convidado para a cerimônia. E Samuel declara que ninguém se sentaria à mesa até que ele chegasse. Imagine a cena. Davi é chamado. Um jovem, talvez ainda um adolescente de pele queimada pelo sol, com as mãos calejadas pelo trabalho no campo. Ele entra na sala e todos os olhares se voltam para ele. Olhares de dúvida, talvez até de desprezo. Por que ele estava ali? E você? Quantas vezes já se sentiu a última opção? Em uma reunião de trabalho, onde a sua ideia é ignorada. Em um círculo de amizades, onde a sua presença parece invisível. Na sua própria família, onde os seus talentos são subestimados. A cultura em que vivemos é obcecada pela aparência, pelo status, pelas credenciais. Ela nos ensina a julgar o livro pela capa, a valorizar o que é visível aos olhos. A dor de ser rejeitado por aqueles que deveriam nos afirmar é profunda. Ela sussurra mentiras em nosso espírito, dizendo que não somos bons o suficiente, que não temos valor. Davi conhecia essa dor, mas o que ninguém ali sabia é que o critério de Deus é completamente diferente. No momento em que Davi entrou, o Senhor ordenou a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E ali, no meio de sua família que o desprezava, o óleo da unção foi derramado sobre a sua cabeça. Uma unção secreta, um propósito divino selado, invisível para o mundo, mas real no reino espiritual. Deus não estava à procura de um currículo impressionante. Ele estava à procura de um coração que no silêncio do campo o adorava. Um coração que na solidão confiava nele. Preste atenção nisto. A sua validação não vem dos aplausos do mundo, mas da escolha de Deus. Enquanto as pessoas analisam o seu exterior, Deus examina o seu interior. A sua fidelidade no pouco, a sua integridade quando ninguém está a ver, a sua busca por ele em secreto. É isso que atrai o olhar do Pai. Mas a unção não o levou diretamente para o trono. Ela o enviou de volta para o campo. Por quê? Porque o anonimato era o seu campo de treinamento. Longe dos olhos do público, Deus estava a forjar o caráter do futuro rei. Foi ali, na solidão, que Davi enfrentou um leão e um urso para proteger as suas ovelhas. Não havia ninguém para aplaudir, ninguém para o promover. Havia apenas ele, o seu cajado e a sua dependência total de Deus. Muitas vezes, desprezamos os nossos campos,
O trabalho que parece insignificante, os estudos que parecem intermináveis, as pequenas tarefas diárias que ninguém reconhece. Queremos o palco, o reconhecimento, a vitória pública, mas é nos bastidores que as grandes vitórias são preparadas. É no processo, no deserto, no anonimato, que a nossa fé é testada e o nosso caráter é refinado. É ali que aprendemos que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Deus que nos capacita. Cada desafio que você enfrenta em secreto, cada tentação que você vence, cada ato de obediência silenciosa está te preparando para o seu propósito. Em que campo Deus está forjando o seu caráter neste exato momento? Não o despreze. É a sua preparação para os gigantes que virão. E o gigante veio. O exército de Israel, paralisado de medo, diante de um campeão filisteu chamado Golias. Durante 40 dias, o gigante afrontava a nação, zombando do seu Deus. Ninguém tinha coragem de o enfrentar. Então Davi chega ao acampamento, enviado pelo seu pai para levar comida aos seus irmãos. E a primeira coisa que ele ouve é a afronta de Golias. A sua reação é imediata. Enquanto todos viam um gigante impossível de vencer, Davi via um inimigo de Deus que precisava ser derrubado. O seu próprio irmão, Eliabe, o acusa de arrogância. O rei Saul duvida da sua capacidade. Mas Davi responde com a convicção forjada no campo. O Senhor Deus que me salvou das garras de leões e de ursos, também me salvará deste filisteu. Davi não foi para a batalha com uma armadura que não lhe servia. Ele foi com aquilo que conhecia, o seu cajado, a sua funda e 5 pedras lisas que ele pegou de um riacho. Essas pedras não eram mágicas. Elas representam as habilidades, a fé e a confiança que desenvolvemos nas pequenas batalhas diárias. A sua pedra pode ser um talento que você pratica, a sua disciplina de oração, o seu conhecimento da palavra de Deus, a sua integridade no trabalho. São as ferramentas que Deus lhe deu e que você aprendeu a usar no seu campo de preparação. A vitória de Davi não foi um acidente. Foi a consequência direta da sua preparação no anonimato e da sua fé inabalável no Deus vivo. Ele correu em direção ao gigante, porque sabia que a batalha não era sua, mas do Senhor. Qual é o gigante que hoje se levanta contra si, zombando da sua fé? Um diagnóstico médico, uma crise financeira, um relacionamento quebrado, um vício que o aprisiona? O medo diz para você recuar. A fé, forjada no seu relacionamento secreto com Deus, diz para você avançar. Não na sua força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. A pedra lançada por Davi encontrou o seu alvo. O gigante caiu. O improvável aconteceu. O jovem, que era invisível para a sua família, tornou-se o herói de uma nação. A história de Davi é um lembrete poderoso de que Deus não opera segundo a lógica do mundo. Ele não olha para a sua altura, para o seu status ou para a sua força. Ele olha para o seu coração. A rejeição humana pode doer, mas a unção de Deus capacita. O mesmo Deus que viu Davi no campo vê você agora, no seu lugar de anonimato. Ele vê a sua fidelidade, a sua luta, o seu coração. E Ele está a prepará-lo, não para ser poupado das batalhas, mas para ser vicioso nelas. Você foi escolhido por Deus, não por ser perfeito, mas por ter um coração que o busca. Se esta mensagem sobre a unção de Deus nos lugares secretos fortaleceu o seu espírito, deixe o seu amém nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal Conhecimentos com Sabedoria. A sua vitória também está a ser preparada no secreto, para a glória de Deus.